Olá, seja bem-vindo à primeira aula da primeira semana do treinamento Mente de Trader. Eu tenho muito prazer de ter você aqui comigo para essa primeira aula da primeira semana. E nessa semana nós vamos falar sobre os 4 P's do sucesso emocional do trader. E essa primeira aula a gente vai falar do primeiro P. Essa semana é uma semana de preparação, né, para tudo que você vai desenvolver e aprender nas próximas semanas. E esses 4 P's são 4 características, 4 habilidades, 4 coisas muito importantes que você precisa ficar presente para que todo o resto do conteúdo seja mais fácil de ser assimilado, de ser interiorizado e de ser praticado, para que você possa realmente ter os resultados que a gente deseja que você tenha, não é verdade? Então, eu vou começar falando com você sobre a importância de despertar para essas coisas. A gente só consegue construir uma inteligência emocional quando a gente toma consciência de coisas que aconteciam de forma inconsciente. É assim que a gente consegue determinar e mudar o nosso comportamento. Então é muito importante que você comece a ficar presente para coisas que você não tinha a menor ideia de que aconteciam, como aconteciam. Então, assim, o primeiro P do sucesso emocional de um trader é a presença. É presença. Guarda bem esta palavrinha, presença. Você vai me ouvir falar muito em ficar presente. E eu quero que você comece a entender de verdade o que significa ter presença e ficar presente para alguma coisa. Todo o processo de mudar, né, o seu comportamento passa por primeiro mudar a sua mente. Tudo passa pela mente, né? Você primeiro pensa em alguma coisa para depois acontecer todo o resto que acontece depois do pensamento. É o ciclo da realização. Então, eu penso e quando eu penso, eu sinto, quando eu penso e sinto, eu acredito, quando eu penso, sinto e acredito, eu realizo. E quando eu penso, sinto, acredito diferente, eu realizo diferente, e aí eu mudo dentro de mim, eu mudo no meu pensamento, e depois a minha realidade muda, os meus resultados mudam. Esse processo é muito importante que você fique presente para ele. Então, o Mente de Trader vai identificar, vai te ensinar a identificar, intervir em como você pensa e sente. Esse é o processo da mudança que a gente vai trabalhar ao longo das próximas 9 semanas. Eu preciso que você comece a identificar aquilo que você pensa, que faz você sentir e agir em discordância com o trader que você quer ser. E para que você possa fazer isso, é preciso que você desenvolva a presença. Nosso treinamento, ele vai intervir na sua mente, criando um novo ciclo realizador. Esse é o objetivo do nosso treinamento. Que você comece a identificar o que acontece na sua mente que faz você ter comportamentos que te prejudicam como trader, que prejudicam os seus resultados, que te impedem de fazer as suas operações da maneira como você planeja fazê-las, da maneira como o seu plano de trade diz para você fazer. Para que isso aconteça, nós precisamos trabalhar a sua mente, e é isso que a gente vai fazer ao longo dessas 10 semanas, e nessa primeira semana começar a implantar ideias novas, novas formas de pensar, novas ações para que você possa ter resultados diferentes. Isso a gente vai trabalhar ao longo de todo
o treinamento. Mas essa semana eu quero implantar novas ideias, novos conceitos, novas formas de olhar determinadas coisas. Combinado? E aí, a gente, antes de falar de presença, você precisa entender um funcionamento da sua mente, o processo cerebral de alguns entendimentos, para que você possa entender como que estar presente faz diferença e como que a presença faz diferença para o seu resultado, né? Então, vamos lá. O cérebro, ele tem ondas cerebrais, né? Ele funciona por uma frequência, por determinada frequência, né? Beta, alfa, teta, né? E o pensamento emite ondas, uma certa frequência. E essa frequência gera um estado mental. Beleza? Por isso a meditação é uma ferramenta tão importante para o foco, para controlar a ansiedade. É por isso que a gente vai falar de meditação numa das semanas do nosso treinamento. Mas aqui eu quero só que você entenda o processo cerebral, esse processo de construção do pensamento, fisiologicamente falando, de forma simples, mas que você possa começar a entender coerentemente, racionalmente. É um processo de trazer o seu racional para as suas emoções e trazer o seu emocional para a sua razão. É esse o processo que a gente vai construir ao longo dessas 10 semanas, tá? Então é importante que você entenda o processo e entenda o que acontece na sua mente para que você possa intervir de caso pensado, né? Bom, então as nossas palavras também emitem um som, ondas. Esse som emite ondas que reforçam o nosso pensamento e mantém o cérebro naquela mesma frequência. Então, eu penso, aquele pensamento, aquele tipo de pensamento tem uma frequência e eu falo, né, reforçando aquele pensamento. A frequência é mantida a mesma. E por que eu estou falando isso? Porque a repetição de pensamentos cria um estado mental. E nós precisamos falar de estado mental, que é uma coisa que a gente vai trabalhar demais ao longo do treinamento, e a qual a presença é o primeiro item, para que você comece a identificar estados mentais. Então, recapitulando, pensamentos geram uma frequência, essa repetição de frequência gera um estado mental, tá? As informações que a gente recebe, elas também contribuem para criar o nosso estado mental, né? Por exemplo, quando a gente vê uma notícia, quando a gente vê um filme, a gente fica num estado, se for uma notícia triste, a gente fica nesse estado mental, a gente tem aquele start para entrar num estado mental de tristeza. Se for uma coisa engraçada, alegre, a gente tem esse start para entrar num estado mental de alegria, de graça, né? De uma coisa mais despojada. É a frequência daquele fato que nos faz ter pensamentos que tem uma frequência que nos leva a ter um estado mental de acordo com aquele fato, né? Aquela notícia, aquele filme, aquilo que a gente está rodeado, tá? Então, é importante que você grave isso, né? Os nossos pensamentos nos ajudam a ter um estado emocional, um estado mental. Por quê? Você pensa, tem uma frequência, essa repetição dessas frequências, desses pensamentos, gera um estado mental. É a predisposição da sua mente para determinado estado, ok? Bom, esse conceito eu quero que você guarde aqui. A gente, ao longo do treinamento, vamos falar de uns balãozinhos, assim, que você assimile determinados conceitos, determinados balões que você vai colocando para que dê
de vez em quando a gente puxa esses balões e a gente traga esses balões para a reflexão, tá? Então, eu quero que você entenda essa composição dos nossos pensamentos e como isso cria estados mentais e como os estados mentais criam estados emocionais e cria a nossa ação, cria a nossa forma de tomar decisões. A programação neurolinguística nos diz que nós podemos mudar nossos estados mentais. Podemos. Podemos quando nós mudamos nossos pensamentos. Se os pensamentos geram frequência que define o nosso estado mental, se eu mudar os pensamentos, eu mudo a frequência, mudo o estado mental. E aí, a gente vai trabalhar um pouco disso nas semanas em que a gente for falar de foco, né? De atenção, de disciplina. São estados mentais que a gente precisa criar, propiciar pensamentos que a gente precisa se alinhar para que a gente crie o estado mental que vai fazer a gente ser disciplinado, vai fazer a gente ter mais foco e atenção, vai fazer a gente ter mais autoconfiança. Isso tudo dentro da programação neurolinguística, a gente vai fazer de modo prático, né? A gente vai fazer exercícios. Eu não vou mais te dar, assim, altas explicações sobre frequências cerebrais, ondas cerebrais, nada disso. Mas é importante que você entenda que existe uma ciência por trás disso. Existe não só a programação neurolinguística, mas existe a mecânica quântica, existe todo um estudo científico sobre essa questão da modelagem de pensamento, tá? Porque você precisa entender que isso é um processo fisiológico e científico. Combinado? Bom, então vamos falar da presença. A presença é o primeiro passo para a tomada de consciência. Veja, a mudança que a gente quer que ocorra no seu comportamento como trader, passa por uma mudança do seu comportamento como pessoa. E para eu mudar um comportamento, eu primeiro tenho que tomar consciência do comportamento que me atrapalha. Aquele comportamento que é prejudicial para mim, que eu quero mudar, que eu preciso mudar. O primeiro passo é esse. Então é importante que eu identifique esse comportamento, que eu identifique o sentimento e o pensamento que estão por trás desse comportamento. Então, a presença é o primeiro passo para essa tomada de consciência, né? Trazer para a luz da consciência, que também é uma coisa que a gente vai falar muito ao longo do treinamento. Trazer para a luz da consciência é trazer para a sua mente consciente estados mentais, pensamentos, ações, sentimentos que acontecem de forma inconsciente. E a presença é o primeiro passo para que possamos fazer isso. Por quê? Você vai entender nessa aula exatamente aonde a presença te auxilia. E por isso que a primeira aula do nosso curso é para fazer você entender o que é essa tal dessa presença, e por isso a presença é um dos P's do sucesso emocional do trader, tá? Bom, vamos lá. Então, a presença, o que é essa tal dessa presença, Patrícia, que você está falando tanto, e eu até agora não entendi muito o que você quer dizer quando você fala dessa tal dessa presença. Bom, é a capacidade de colocar o seu foco no momento presente. É sair do modo automático, é perceber as mudanças de estado, as mudanças de estado mental, as mudanças de pensamento, as mudanças de sentimento, as mudanças fisiológicas que o seu corpo vai demonstrar quando você está na ansiedade, por exemplo, quando você está tenso, quando você está
agitado, quando está com medo. Tudo isso é demonstrado. A sua mente te dá sinais corporais de que isso tudo está começando a acontecer. Só que normalmente a gente bypassa essas informações, a gente não fica prestando atenção, a gente não fica presente para o que está acontecendo. E muitas dessas coisas acontecem principalmente durante as suas operações. E é por isso que a gente precisa treinar essa presença. O nosso inconsciente emocional faz você não perceber o que acontece. Ele faz você não ficar presente, e daí é esta expressão do coaching, ficar presente, para aquilo que você deveria ficar presente. Por exemplo, como eu estava falando, quando você começa um processo de ansiedade, você gera uma descarga elétrica, uma descarga de adrenalina e noradrenalina na sua corrente sanguínea e você sente no corpo um desconforto em alguma área, na sua área mais sensível. Pode ser a nuca, pode ser o estômago, pode ser suar nas mãos ou tremer nas mãos, pode ser boca seca, taquicardia, pode ser muitas coisas. Cada um vai ter o seu sintoma. E quando começa o processo de ansiedade, esse lugar que é mais suscetível, que tem essa resposta imediata, essa conexão imediata com o seu sistema de autodefesa, vai dar sinais. Se você está presente, se você desenvolve essa capacidade da presença, você consegue identificar rapidamente esse sinal e intervir. Porque é isso que a gente quer. Intervir, opa, estou ficando ansioso. Então eu crio um mecanismo de neutralizar essa ansiedade, que ao longo do treinamento a gente vai ver, meditação, a gente vai beber água, levantar, enfim. A gente vai falar disso ao longo do curso. E, assim como a ansiedade, o foco, o medo, né? A autoconfiança, a disciplina. Nós damos sinais. Então, ficar presente, desenvolver a presença, aí você começar a ficar presente para os pensamentos, para os sentimentos e para o comportamento que você não quer manter, que nós não vamos manter a partir do nosso treinamento, que você não vai manter a partir do momento que a sua mente virar uma mente de trader consistente. Ok? Bom, então beleza. Aí a gente... Tá, Patrícia, eu já entendi mais ou menos o que é presença, o que é ficar presente. Eu ainda não entendi direito. Bom, vamos lá. Ficar presente é você perceber o que acontece na hora que acontece. É para ter essa capacidade que eu acabei de falar de intervir. Então, desenvolver a presença é você ter a capacidade de ficar presente para perceber o que acontece na hora que acontece. É perceber o que está acontecendo a tempo de você intervir e estopar aquele comportamento. Muita coisa que acontece no trading, né? Por exemplo, perceber a ansiedade é o primeiro sinal. Perceber o comportamento que demonstra medo. Perceber o momento que você começa a pensar em sair do seu plano de trade. No momento que você começa a pensar em aumentar a sua mão no meio ali do trading. A hora que você começa a sentir raiva do mercado. Tudo isso... Existe um ponto ali que você consegue intervir e estopar, se você ficar presente para o início desse processo. O grande problema no trading é que isso tudo acontece no nível de subconsciente e você não percebe. Então, quando você vê, você
já foi para dentro do mercado com raiva, já quis se vingar do mercado, já fez um monte de bobagem, um monte de operações e já deu problema na sua conta. Já fez, vamos dizer assim, um estrago, não só financeiro. Muitas vezes o estrago não é só financeiro, muitas vezes o estrago é emocional para o trader. Então é importantíssimo ficar presente para os primeiros sinais. Por isso, desenvolver a presença é um fator, é uma característica importante para o sucesso emocional do trader. Bom, e aí a gente vai pensando, né, entendendo, né, uma coisa importante, que é o seguinte: todos esses comportamentos passam primeiro pelo pensamento. Então vamos lá. Lembra que o pensamento tem uma frequência, né? E que essa frequência cria um estado mental. E esse estado mental te leva a ter um comportamento, a executar determinadas ações. Lembra do ciclo das realizações? Eu penso, eu sinto, acredito, eu ajo, né? Então, primeiro há o pensamento, depois o sentimento e só depois a ação. Quando eu tomo um loss, eu penso, como eu sou burro, meu Deus do céu. Aí eu sinto raiva. E a raiva me faz entrar no mercado sem obedecer o meu operacional, o meu gerenciamento. Percebe? Então, primeiro eu tenho um fato, tomo loss. E aí eu penso, eu tenho um pensamento que pode ser eu sou burro, que pode ser como é que o mercado me deu esse loss, eu não perco, eu não posso perder porque eu estou sempre certo. Pode ser um pensamento que não tem nada a ver com nenhum desses dois, não importa. Mas existe um pensamento que vem naquele momento que você toma um loss, que faz você se sentir de alguma forma, e essa combinação de pensamento e sentimento é que te faz tomar uma ação instintiva, emocional, passional. E a presença é a capacidade de você perceber estes pensamentos, ou perceber a hora que este sentimento que veio desse pensamento se fez presente. Muitas vezes, no início, você não identifica o pensamento, mas identifica o sentimento. Conforme você vai exercitando a presença, você começa a perceber o pensamento que originou o sentimento. Então, você vai intervindo na hora que pensa. Troca o pensamento, a gente vai ver isso mais para frente no nosso treinamento. Na hora que sentiu, muda, né? A gente vai aprender a ressignificar, né? Que é um conceito da PNL que a gente vai usar muito aqui. Mas nesse momento, eu quero só que você comece a entender esse processo que faz você ter o comportamento que você não quer. Porque é o mesmo processo que vai fazer você ter o comportamento que você quer, que nós queremos que você tenha. Então será o mesmo processo, a diferença é que dessa vez você vai implantar o pensamento e o sentimento que você sabe que vão ser determinantes para você agir da maneira que você quer agir, mas não consegue. Você vai começar a agir da maneira que você deseja, porque você vai nutrir pensamentos que vão te levar a ter sentimentos alinhados com isso que você quer fazer, né? Eu quero ser um trader disciplinado. Então você vai começar a ficar presente para quais são os pensamentos que te levam a ser indisciplinado. E aí a gente vai começar a intervir nesses pensamentos. É claro que na semana da disciplina a gente vai falar de muito mais coisas, a gente vai identificar muito mais coisas além disso, né? Esse é só o início. Eu quero que você entenda que a presença é o início de tudo.
É um momento que você desperta para esse poder, porque é praticamente um poder de estar presente, de estar no momento presente, de estar vivendo, de estar canalizando todos os seus recursos cerebrais e emocionais para aquele momento que você está vivendo. Isso é muito importante, isso vai ser a base do foco, isso vai ser a base do controle da sua ansiedade, isso vai ser a base para todo o trabalho emocional que a gente vai fazer de fortalecimento do seu psicológico. Bom, então, se eu fico presente para o pensamento que eu sou burro, como eu estava dando o exemplo, eu consigo racionalizar, que é o processo que a gente vai aprender ao longo do treinamento, racionalizar vários dos sentimentos que nos levam a ter comportamentos passionais. Porque, veja, quando eu trago para a luz da consciência, que é esse conceito de racionalizar, de entender, de questionar aquele comportamento passional que eu tenho. Quando eu trago para a luz da consciência, o meu racional acha uma solução. Ele vai em busca de uma coerência. Então, pegando aquele exemplo que eu estava dando, eu tomo um Lois, aí, por exemplo, eu penso, como eu sou burro, né? E aí, porque eu penso que sou burro, eu lembro que sou burro, eu sinto raiva, né? E esta raiva me faz entrar no mercado, esquecendo totalmente meu operacional, esquecendo meu gerenciamento, igual um louco querendo me vingar, né? Querendo descontar no mercado a raiva que eu estou sentindo de mim mesmo por ser burro. Agora, se eu fico presente para esse pensamento na hora que ele vem, eu começo a racionalizar. Por exemplo, peraí, de que vai me ajudar, como trader, me achar burro nesse momento? E se eu fosse tão burro assim, eu não teria chegado aqui, aonde eu estou. Eu não teria aprendido tudo que eu aprendi como trader até aqui. Então você começa a raciocinar e você começa a entender. No momento que você traz essa análise racional para esse pensamento que eu sou burro, você começa a questionar se você é burro realmente. E aí o sentimento de raiva já não vem tão forte. Ele já talvez mude de um sentimento de raiva para um sentimento de dúvida. E aí já não é um sentimento tão forte capaz de fazer você agir de forma tão passional. É assim que a gente começa a quebrar os padrões de comportamento que não nos favorecem para ser um trader consistente, de ganhos consistentes, né? Bom, então, entendendo isso, a gente vai passar para o exercício já, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Nós vamos despertar para esse processo de pensar e sentir e agir. Pensar, sentir e agir. Pensar, sentir e agir. E a gente vai começar a intervir de acordo com os questionamentos desse pensamento e desses sentimentos para que a gente haja de modo diferente. O que eu quero nessa aula, nessa semana toda, é despertar você para ficar presente e começar a habilitar essa presença, que é essa capacidade de ficar presente. Eu quero que você comece a trabalhar isso. Eu quero que você dê um passo de cada vez. Eu quero que você vá aos poucos entendendo o processo da mudança, porque ele vai ser um processo natural. Se você começar a se abrir para novas ideias, lembra? Novas ideias, novos pensamentos, novos sentimentos, novas ações. Se você não se abrir para novas ideias, você vai continuar tendo os mesmos pensamentos e tirando as mesmas conclusões que você
teve até agora, que te trouxeram até esse ponto e que não te trazem os resultados que você precisa ter como trader consistente, que ganha consistentemente, tá? Então, vamos lá. Eu quero agora te propor um exercício, tá? Um exercício para começar a desenvolver a sua presença, tá? Então, vamos lá. Então, você vai fazer assim, ó. Você vai escolher, no mínimo, 4 momentos do seu dia, tá? No mínimo, ou seja, quer dizer que é pelo menos 4. Pode fazer mais? Pode. Mas é no mínimo 4, tá? Se você quiser fazer mais, não tem problema. 2 momentos no trading. 2 momentos durante o período que você opera. E 2 momentos fora do trading, tá? Que não tem... Eu quero que você faça 2 momentos fora do trade, tá? Nesses 4 momentos do seu dia, eu quero que você pare o que você estiver fazendo. Pare o que você estiver fazendo. Não importa onde você está, com quem você está. Pare e observe. Quero que você pare e observe. E faça as seguintes perguntas, tá? Onde está? Onde eu tô? Com quem eu tô? O que eu tô fazendo? E aí, as 3 perguntas mais importantes, tá? Eu estou me dedicando 100% ao que eu estou fazendo? Eu estou dando o meu melhor para esse momento que eu estou vivendo agora? E a última pergunta. Nesse momento, eu estou mais racional ou emocional? Percebe? Então, assim, primeiro eu quero que você se localize racionalmente, pare e fale assim, não, peraí, onde é que eu tô? Com quem eu tô? O que eu tô fazendo? Aí você vai falar, Patrícia, mas isso não acredito, isso é uma bobagem. Não, eu quero trazer para você a presença. Eu quero que você saia do automático. Eu quero que você comece a perceber o que você está fazendo, como você está fazendo. Então, esse onde está, com quem está e o que está fazendo é apenas para que você possa se situar, para que você possa contextualizar a análise do que você vai fazer, né? A análise que você vai fazer. Então, onde, com quem e o que você está fazendo. E as 3 mais importantes reflexões que eu quero que você faça nesses 4 momentos do seu dia são: se você está se dedicando 100% ao que você está fazendo naquela hora, se você está dando o seu melhor para aquele momento. E dar o seu melhor é estar ali, sabe, com energia, é estar ali presente, é estar prestando atenção, é fazendo aquilo com vontade que aquilo dê certo. É isso que é o dar o seu melhor. Sabe? Às vezes a gente está fazendo alguma coisa, e pode ser no trade ou fora do trade, mas sabe, aquela coisa assim, ai, eu vou passar o tempo, ai, meu Deus do céu, que isso não acaba. Sabe, você não está dando o seu melhor. E porque você não está dando o seu melhor, não é só uma questão de fazer melhor aquela tarefa. É você estar sintonizado, é você estar vibrando, é você estar emitindo aquelas frequências cerebrais, aquelas ondas cerebrais que eu falei no início, alinhados com ter o melhor resultado. Se eu estou dando o meu melhor, eu estou alinhado com uma frequência cerebral de sentir o melhor e de fazer o melhor e, consequentemente, eu contribuo imensamente para que o meu resultado seja melhor. Percebe que é uma construção do resultado. O resultado ele não vem à toa. Ele não vem de forma descuidada. Ele tem um porquê, ele tem uma coerência. E essa coerência você pode e deve e vai começar a modelar agora. Essa é a função do nosso treinamento, é modelar
esse padrão de pensamento, de sentimento e de comportamento. O comportamento e a ação são consequências. Então, eu quero que agora você desenvolva a presença. É apenas registrar, tá? Eu só quero que você registre. Na nossa área de membros tem o PDF, tá? O PDF com esse exercício prontinho, com 4 momentos, com 4 espaços lá, com essas perguntas já pré-definidas, com um espacinho para você responder. Então, você pode imprimir e fazer, tá? Se você ficar mais confortável, você pode colocar isso no seu espaço de crescimento. Se você não quiser imprimir e fazer no PDF, não tem problema, bota lá no seu espaço de crescimento, obedecendo a mesma ordem que está lá no PDF, tá? Bem, então, agora eu quero te dar umas observações importantes para esse exercício dar certo, tá? Para esse exercício ser executado da melhor maneira possível, tá? Eu preciso que você faça esse exercício de presença 2 vezes fora do mercado, tá? Você precisa exercitar a presença não só no mercado, porque o seu cérebro ele é o mesmo no mercado ou fora do mercado. Então, eu quero treinar essa sua percepção de si mesmo em vários momentos, não só no mercado. Se você for fazer mais de 4 vezes, eu quero que você faça, vou fazer 5 vezes. Então, você faz 2 vezes no mercado, 3 fora, ou vice-versa. Eu vou fazer 6 vezes. Então, você faz 3 quando está operando e 3 quando não está operando, fazendo outras coisas, tá? Eu quero que você treine essa presença em vários momentos do seu dia e da sua vida, tá bom? Uma coisa importantíssima que eu não precisaria nem dizer, mas eu vou dizer, que é o seguinte: você precisa ser absolutamente sincero, é você com você mesmo, tá? Então você tem que ser absolutamente sincero com você mesmo. Então quando a pergunta diz assim, eu estou dando o meu melhor, você tem que parar e falar assim, realmente estou dando o meu melhor. Esse momento, de repente, pode ser um momento com a sua esposa, sua namorada, seu marido, pode ser uma esposa, pode ser um momento com seus filhos, pode ser um momento, sabe? Um momento com você mesmo, de repente fazendo um exercício, sabe? Lendo e estudando. E a questão é, eu estou dando o meu melhor? Então, eu quero que você faça essa avaliação sincera, né? Sincera. E uma coisa também é o seguinte, quando você estiver no mercado, responda o que eu estou fazendo com mais detalhe, tá? Porque quando você estiver no mercado ali, que você parou, falou, vou exercitar a presença agora, esse vai ser o meu momento de exercitar a presença, beleza. Se você disser, estou operando, é muito vago, né? Então, eu quero que você seja um pouquinho mais específico nesse caso da hora que você está operando. Eu quero que você diga, olha, eu estou fazendo as marcações, eu estou aguardando uma operação, eu estou analisando o mercado, eu acabei de tomar um loss, ou tive um gain, enfim, tá? Eu quero só que quando você estiver nesse momento dentro do mercado, ou seja, eu estou operando e vou analisar agora a minha presença, vou exercitar a minha presença. Seja um pouquinho mais específico respondendo o que estou fazendo, tá bom? Porque isso vai ser importante para o nosso resultado depois, tá? Outra coisa muito importante é anotar. Tudo isso que eu estou falando, por isso tem um PDF na área de membros, é para você anotar. Eu tenho um outro vídeo aqui, que também já está lá disponível, que te fala que é o espaço do crescimento. E te diz por que a gente tem que escrever. Você precisa escrever, você precisa desenvolver
esta conversa do seu cérebro racional e emocional. E o espaço de crescimento vai te ajudar a desenvolver isso, tá? A gente vai usar ele ao longo do treinamento. Eu vou falar muito do espaço de crescimento, então você a essa altura já tem que ter definido aonde você vai fazer as suas anotações, qual será o seu espaço de crescimento, e já tem até, de repente, já até começou a escrever nele, né? Então, se você não começou ainda, se você não definiu, então volta lá, assiste a outra aula, tá? Assiste o outro vídeo, define o seu espaço de crescimento e começa já a usar, tá bom? E a desenvolver esta habilidade, essa característica que é escrever. Não precisa escrever um monte de coisa, não precisa virar um escritor de romance, nada disso. Mas você precisa dar ali informações, podem ser curtas, mas elas têm que ser cruciais. Tem que ser o registro que depois você possa analisar e tirar conclusões. As conclusões que ao longo do treinamento eu vou te propor para que você faça reflexões e tire conclusões. Então você precisa registrar. Senão você não vai ter dados para depois fazer as análises emocionais e psicológicas desses dados, tá bom? Bom, muito importante também é o seguinte, tá? Como é que você vai definir esses momentos, tá? Eu gosto, acho que é mais efetivo. Como são 4, o mínimo é 4, eu acho legal você colocar um alarme. Define isso na sua cabeça. Eu acho que seria legal, hora tais e tais e tais, tá? Aí você pega, lembra, 2 momentos fora e 2 momentos operando. Então você sabe quais são os horários que você opera e que você está fazendo coisas que não é operar. Então você coloca lá no seu celular, no seu, enfim, despertador, coloca o alarme para tocar 4 vezes. Na hora que esse alarme tocar, opa, exercício de presença. Vou lá e faço o exercício de presença, tá? Por quê? Porque isso vai te pegar naquele assim, tipo, sabe? Sem você estar preparado para isso. Eu quero pegar exatamente porque você vai setar isso, de preferência quando acabar aqui, né? Para você fazer isso amanhã, ou se você já quiser fazer hoje, mas o ideal é que você pegue um dia inteiro. Eu não sei em que momento que você vai assistir essa aula, então, mas o ideal é que você pegue o dia inteiro, você vai colocar lá no momento e depois provavelmente vai esquecer disso, né? Se você lembrar em outro momento do seu dia, você pode fazer o exercício e aí vai ser mais do que 4 vezes e aí tá ótimo. Quanto mais você fizer, melhor, tá? Por quanto tempo você vai fazer? Quanto tempo você ficar confortável? Eu quero no mínimo um dia. No mínimo um dia, tá? Acho que quanto mais você fizer, mais você vai desenvolver essa capacidade de perceber o que está acontecendo no momento que está acontecendo, que é essa presença aí que é tão importante para que a gente comece a mudar o rumo dos nossos resultados, tá bom? Então, essa foi a aula 1 da nossa semana 1 e até o próximo vídeo com o segundo P do sucesso emocional do trader. Tchau!